O Internacional segue a sua preparação para a estreia na Copa Sul-Americana e ganhou um grande reforço hoje pela manhã no CT Parque Gigante. A gente traz mais detalhes sobre essa preparação e as preocupações do técnico Eduardo Cudê para a partida contra o Belgrano, em Córdoba, na Argentina. A lista de inscritos na Copa Sul-Americana trouxe novidades importantes. E a gente também fala sobre um jogador que deve ser vendido e render lucro para o Internacional e outro que está no Real Madrid. Mas as notícias não são boas. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo o que aconteceu de mais importante no noticiário colorado nessa sexta-feira santa, dia 29 de março de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma bonificação e uma free bet de 20% e sair brincando lá na KTO. Amanhã tem final do Gauchão, Grêmio e Juventude, Juventude e Grêmio em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, e tu corre lá na KTO para dar uma brincada e fazer a tua fezinha. Qual que é a tua aposta para esse jogo? Vai lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, o Internacional treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Somente o aquecimento foi aberto para a imprensa. A atividade, o treinamento técnico e tático foi fechado. São as últimas 4 sessões de atividades antes da viagem para Córdoba, na Argentina, onde o Inter encara o Belgrano na terça, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. O técnico Eduardo Cudê recebeu hoje no CT Parque Gigante um reforço e um retorno importante. Rafael Borré, que voltou da seleção colombiana. Eu noticiei ontem, ele treinou à tarde no CT Parque Gigante, o grupo treinou pela manhã, então ele treinou num turno inverso, ele voltando de Madrid, chegou à tarde e já foi pro CT Parque Gigante. Hoje ele treinou com o restante do grupo na atividade que aconteceu pela manhã no CT Parque Gigante e fica à disposição do Cudê e deve ser titular, inclusive, no jogo contra o Belgrano na terça-feira. Ener Valencia e Alário são dúvidas. O Alário segue em recuperação da contusão no joelho direito, já trabalhando com bola, mas com a preparação física e ainda não se tem certeza no Beira-Rio se ele vai viajar com a delegação para a Argentina. Assim como o Ener Valencia, a tendência é que ele esteja pronto. O Inter trabalha para que o equatoriano esteja recuperado da contusão no pé direito para o jogo contra o Belgrano. Mas ainda são duas incógnitas, o Ener Valencia e também o Lucas Alário. Quem já se sabe que está fora da partida é o Charles Arangues por conta daquele procedimento que a gente trouxe ontem aqui no canal, procedimento ocular, fora dos gramados, deve perder somente o jogo contra o Belgrano. O Inter vai jogar no outro meio de semana, dia 10 de abril, no Beira-Rio contra o Real Tomayapo da Bolívia, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, e o Arangues já deve voltar nessa partida. Gente, o Inter divulgou hoje a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana. Vocês estão vendo aí na tela a lista de inscritos do Internacional e que tem novidades importantes, tá? Primeiro, Gabriel e Depena, que estão de saída do Internacional. Resta agora ao clube achar novos clubes para acabar fazendo essa negociação, liberando de vez o Depena e o Gabriel, que treinam neste momento em separado, em turno inverso, no CT Parque Gigante. Não estão, obviamente, na lista de inscritos do Internacional, que tem todos os jogadores do elenco, tem, obviamente, os atletas que chegaram por último na janela, o Bernabei, o Borré, o Fernando e o Thiago Maia, e os outros 6 reforços que chegaram nessa temporada ao Internacional, e tem a garotada, porque são ali 50 nomes inscritos pelo clube, tem muita gente da base do Internacional. Tem os destaques Gabriel Carvalho, Iago Noal e Ricardo Matias. Ricardo Matias, que inclusive foi relacionado para o duelo do Campeonato Gaúcho na última segunda contra o Juventude. Esses 3 garotos estão na lista de inscritos. O João Dalla Corte, que foi bastante aproveitado pelo Cudê, fez a sua estreia no profissional com 17 anos na temporada passada, num jogo contra o Curitiba no estádio Beira-Rio, também está nessa lista, e outros garotos da base do Internacional, muitos que a gente nem ouviu falar ainda, outros que a gente só ouviu falar por ser da base, mas que também estão nessa lista de inscritos extensa, 50 nomes inscritos pelo Internacional para a Copa Sul-Americana. Lembrando que de fase em fase a lista pode ser alterada. Tem janela de transferências no meio do ano. Se chegar algum nome e o Inter ainda estiver
na Copa Sul-Americana, o Inter pode colocar esse nome na lista, tirando algum desses nomes que está neste presente momento, mas aí a lista de inscritos do Internacional para a Copa Sul-Americana. Rapaziada, avançando aqui, tá? E agora eu quero falar sobre dois negócios que acontecem em paralelo e que interessam o Internacional, porque o Inter pode colocar grana nos cofres. O primeiro deles é sobre Patrick Choco, jogador que esteve no Internacional de 2018 a 2021, alternou bons e maus momentos, foi para o Atlético Mineiro na temporada passada e o jogador está despertando interesse de clubes do futebol brasileiro. O Santos e o Vasco estão de olho no Patrick para fazerem uma investida nessa janela de abril, de 1º a 19 de abril, que eu já trouxe aqui. O Inter pode se reforçar, o Inter pode liberar jogadores, o Gabriel e o Depena devem sair, quem sabe, para clubes brasileiros nessa mini janela dos estaduais ali, que os clubes têm de 1º a 19 de abril para se movimentarem. E o Patrick, ex-internacional, desperta o interesse de Santos e Vasco. Por que isso interessa ao Inter? Porque o Inter, quando vendeu o Patrick e também o Edenilson para o Atlético Mineiro, conseguiu manter um percentual. O Internacional tem 10% de uma futura venda do Patrick. Então uma ida dele para Santos ou Vasco, principalmente se for por meio de uma venda, seria importante para o clube lucrar um valor e colocar uma grana nos cofres. O que não deve acontecer, pelo menos por hora, com o lateral direito, garoto oriundo das categorias de base do Internacional, do celeiro de Ases, Vinícius Tobias. A gente vem falando nos últimos tempos porque ele tá nada mais nada menos do que no Real Madrid. Foi relacionado para jogos de Champions League no Real Madrid. Esteve ao lado de estrelas como Vini Júnior, Bellingham, Toni Kroos, Modric, Courtois, Rudiger, jogadores estrelados que a gente conhece do Real Madrid, o maior clube do mundo. E o Vini Tobias, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, no qual comprou ele do Internacional em 2022 por 36 milhões de reais. O Inter ainda tem 20% do Vinícius Tobias e o Real Madrid estava monitorando a situação do jogador porque o Shakhtar emprestou, no meio daquela normativa, guerra entre Rússia e Ucrânia, o Shakhtar emprestou o Vini Tobias, dentro dessa normativa da FIFA, para o Real Madrid, que estava usando ele no Castilla, que é o time B, onde ele era titular e agora ele perdeu espaço. E ele também perdeu espaço nas relações de jogos do Real Madrid principal, com o técnico Carlo Ancelotti, que até tinha gostado bastante do Vini Tobias quando ele chegou por lá, porém, o reserva hoje é o Lucas Vázquez, é o reserva do Carvajal, que é o lateral direito titular da equipe do Real Madrid, e o Vinícius Tobias também perdeu espaço no Real Madrid Castilla, no time B do Real Madrid, que é hoje... vai lá, joga alguns campeonatos, alguns torneios, então assim, sempre tá jogando o time B do Real Madrid, como se fosse o transição que tinha no Internacional, que teve no Inter, que teve no Grêmio. E o Vinícius Tobias não joga desde o dia 17 de março, ele perdeu espaço também no Real Madrid Castilla. O Real Madrid tinha uma opção de compra na casa de 15 milhões de euros, tá? O Inter tendo 20% ficaria com cerca de 16, 17 milhões de reais. Seria uma venda muito importante para o Internacional, o Vinícius Tobias sendo comprado pelo Real Madrid, mas isso não deve acontecer, até porque o jornal Marca lá na Espanha já quase crava a informação de que o Tobias não ficará no Real Madrid e será repassado e devolvido no final da temporada europeia para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!